você ainda não sabe como fazer uma múmia, este vídeo pode te ajudar. A receita vem dos mestres nessa técnica milenar, os egípcios, porque no Egito Antigo eles acreditavam em vida após a morte e que a alma retornava para o corpo. Por isso, o morto precisava estar bem conservado. Então vamos lá. Para preparar uma múmia, você vai precisar de um cadáver e de um tipo de sal que é chamado de natrão, vinho de palmeira, plantas aromáticas, incenso, faixas de linho e goma, que é uma espécie de cola. Assim, também vai precisar de muito sangue frio e estômago forte. O primeiro passo é abrir a barriga do cadáver e retirar as vísceras, ou seja, os órgãos internos, intestino, fígado, rins, pulmões e o coração. Eles devem ser guardados nesses vasinhos aí, os chamados vasos canópicos. Cada um serve para um órgão específico. O cérebro da criatura é retirado pelo nariz, com a ajuda de um gancho, pedaço por pedaço. Em seguida, é hora de lavar o corpo com vinho de palmeira e preencher o espaço vazio que ficou com serragem, ervas aromáticas, enfim, o que vai garantir a preservação e um cheirinho bom também. Daí o morto fica repousando naquele sal lá por 70 dias no máximo, quando é retirado, lavado de novo e enfaixado com tiras de pano de linho, com alguns amuletos entre elas, que é para dar sorte no outro mundo. Depois é só colar tudinho para não deixar entrar ar e está pronta a nossa múmia. O cadáver, então, é devolvido para a família, que vai providenciar o sarcófago, ou seja, essa espécie de caixão muito bem decorado, que depois é levado para a câmara funerária junto com os pertences do falecido. Os pertences que podem incluir aí os escravos dele e até os animais de estimação, como o gato e o cachorro, que também eram mumificados. Mas isso é quando o morto era rico, tipo um faraó, que nem o Ramsés II, ou um sacerdote, já que esse processo é bem caro, demorado. Agora, se o falecido fosse de classe média, ele ganhava bem menos cuidados. Nada de retirar as vísceras, por exemplo. E se fosse pobre, então, injetavam lá um purgante, embalsamavam e pronto. Ou seja, a desigualdade social seguia também até na vida eterna. O problema era o Tribunal de Osíris, deus egípcio que chefiava outros 42 deuses, juízes, que faziam o julgamento dos mortos. Anubis, esse deus simpático aí com corpo de homem e cabeça de chacal, era quem guiava o falecido até o local. Depois, o morto recebia o livro dos mortos e era julgado pelo seu comportamento para saber se podia voltar ao corpo e à vida que tinha antes. Até que chegava a hora da verdade. O coração do morto era colocado numa balança e se ele pesasse mais do que uma pluma de ave que estava do outro lado, no outro prato, então era considerado impuro e indigno e tinha a cabeça devorada por Sobek, um deus com cara de crocodilo. Pois é, isso tudo depois de tanto esforço para virar múmia. Mesmo centenas de anos depois de mortas, essas pessoas ainda nos contam sobre a sua história. Podemos saber, por exemplo, como elas eram, a cor dos cabelos, como se vestiam, o que comiam, que doenças elas tinham e como morreram. Isso porque elas viraram múmias naturalmente, pela ação do clima e do ambiente em que elas viviam. Os corpos não foram embalsamados, não receberam nenhum tipo de tratamento especial. Hoje vamos falar de algumas das múmias mais preservadas do mundo, fora do Egito. A começar por essas 3 crianças que foram mortas quando tinham as idades de 6, 7 e 15 anos. Elas foram oferecidas pelos incas como um sacrifício humano para os deuses, isso 500 anos atrás. Os corpos foram encontrados em um vulcão de mais de 6.700 metros de altura, perto da fronteira da Argentina com o Chile. Na montanha, as crianças tomaram uma bebida alcoólica feita com milho e foram colocadas para dormir. Depois, morreram congeladas. Elas não eram parentes entre si. A menina mais nova foi atingida por um raio algum tempo depois de morrer, o que causou queimaduras no rosto, no corpo e nas roupas. Ela e o menino de 7 anos tinham crânios alongados artificialmente, um sinal de que pertenciam à realeza do povo inca e eram bem alimentados.
Os exames feitos na garota de 15 anos, apelidada de A Donzela, mostraram que ela sofria de uma infecção respiratória. Os corpos das crianças indígenas ficaram preservados graças ao gelo e às cinzas do vulcão. A pele e os órgãos internos estão intactos e ainda tem sangue no coração e nos pulmões. Quase do mesmo período são as múmias Inuit dos esquimós da Groenlândia. O corpo desse bebê foi encontrado com o de outro menino e mais 6 mulheres de várias idades, todos conservados pela baixa temperatura. A história é trágica. Eles provavelmente não morreram todos ao mesmo tempo. O bebê de 6 meses foi enterrado vivo junto ao corpo da mãe. Era um costume daquelas tribos nômades, pois não devia ter sobrado nenhuma mulher para cuidar dele, e as mulheres parecem ter morrido todas de algum tipo de acidente. Outras múmias quase perfeitas foram encontradas em Shenzhen, na China. Trata-se de um grupo formado por um homem, 3 mulheres e um bebê, todos da mesma família. Os corpos foram achados em um antigo cemitério da região. Tudo indica que eles morreram por causa de uma epidemia. Todos têm roupas e traços fisionômicos de um povo indo-europeu que migrou para o território onde hoje é a Rússia. Isso lá por volta do ano 1000 a.C., na chamada Idade do Bronze. Eles estavam vestidos aí com roupas de lã e botas de feltro. Tinham um cabelo castanho, avermelhado ou loiro, narizes compridos, corpos longos e olhos grandes. E quando o homem morreu, ele devia ter por volta de 50 anos. No corpo dele havia várias tatuagens. A pouca umidade, o ar seco e o sal do deserto chinês transformaram os corpos em múmias. E foram os ares do deserto do Atacama os responsáveis pela múmia conhecida como Miss Chile. Ela é de 1100 a.C., mas ainda tem até as sobrancelhas preservadas. A múmia está exposta em um museu arqueológico do país. E que tal o corpo quase todo tatuado dessa mulher que morreu jovem, entre 25 e 28 anos, na Sibéria, e que era uma princesa. A múmia de 2.500 anos, encontrada no gelo, surpreendeu pela quantidade de tatuagens e os detalhes artísticos. Essa aí é uma recriação de qual pode ter sido a real aparência da moça. Já nesse mausoléu da pequena cidade de San Bernardo, na Colômbia, no alto dos Andes, estão expostos os corpos de 14 pessoas petrificadas. As múmias começaram a aparecer em 1950, quando foi preciso mudar o cemitério de lugar por causa de uma inundação. De lá para cá, já foram encontrados os restos mortais de 300 pessoas nessa mesma condição. A causa está provavelmente nos tipos de minerais que existem no solo da região e também na grande altitude. Mas os moradores dessa comunidade, que é muito religiosa, preferem acreditar que os mortos simplesmente se recusam a apodrecer. Outros já atribuem o mistério ao tipo de alimentação. No local é comum o consumo de um fruto chamado balu, dessa árvore aí típica da região, com essas flores bonitas, coloridas. E também se come muito chuchu, pois é, a produção dele aí é bem grande. E quem não sabe, esse talvez seja o segredo das múmias. Pelo sim, pelo não, o pessoal continua mantendo a dieta. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um like, se inscreva para mais conteúdo como esse e até a próxima!